Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Antes de mais nada, a paz do Senhor para todos, que Deus abençoe a todos os irmãos. É bom estar aqui novamente com os irmãos. Mas quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Um texto bem conhecido de todos nós, que fala exatamente dessa necessidade de rever nossos valores, nosso comportamento, nossas atitudes diante do nosso próximo. A partir do versículo 25, nós vamos conversar a respeito da parábola do chamado Bom Samaritano, uma parábola criada por Jesus, que nos faz refletir a respeito do nosso próximo. A pergunta é: quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? Você já descobriu quem é o seu próximo? Quem é aquele que o Senhor deseja que você seja instrumento de propagação do seu nome, do seu evangelho a essa pessoa, a essas pessoas? Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25 até o versículo 37. É uma parábola bem conhecida, muito conhecida. Todos nós, cristãos, conhecemos muito bem. Mas o meu desejo, a minha oração, irmãos, é que ao conhecermos essa passagem, não fechemos as nossas mentes, não fechemos os nossos ouvidos e os nossos olhos, para que não possa ser permitido que Deus possa falar algo novo ao meu coração. Porque a palavra do Senhor é verdadeira e é viva e eficaz, e a cada vez que a gente lê um texto, ele fala ao nosso coração de maneira diferenciada, porque a palavra do Senhor é quem tem poder para transformar as nossas vidas. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25 até o versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Perguntou Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e lhe se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: Vá você e faça o mesmo. Sabe, irmãos, a cada dia tem se repetido essa mesma parábola, essa mesma experiência em nossas vidas, nossos relacionamentos, e a maneira como tratamos, como lidamos com o próximo, com aqueles que convivem ao nosso lado, vai nos identificar quem sou o personagem dessa história. E eu identifiquei pelo menos 3 características nesses personagens. 3 características que nos levam a refletir quem tem sido eu, ou quem eu tenho sido nessa parábola. Qual tem sido o meu comportamento diante das necessidades do mundo? A parábola, irmãos, mais do que nunca, ela nos convida a sairmos da nossa zona de conforto e fazer o que precisa ser feito. Transformar a realidade à nossa volta. Nós não podemos transformar o mundo todo, mas podemos transformar aqueles que estão à nossa volta, pelo menos impactar aqueles que estão à nossa volta. Pude extrair dessa parábola pelo menos 3 lições e quero, quem sabe, convidar os irmãos e irmãs a, quem sabe, descobrir outras tantas lições que possam servir como um ensinamento, como um aprendizado para as nossas vidas.
na leitura que você possa fazer, que o Espírito Santo que me capacitou também vai capacitá-lo e capacitá-la, para que você possa, quem sabe, descobrir outras e outras e outras tantas lições, ensinamentos, que possam ser extraídas dessa parábola tão conhecida, mas que o seu fundamento e as lições que podemos extrair dela são inesgotáveis. Encontrei pelo menos 3 lições que servem para nós como um despertamento, como quem sabe, um acordar nosso da necessidade que temos à nossa volta. A primeira lição que eu aprendo, que eu posso extrair do texto, é uma afirmação. O desconhecimento não é pecado, mas não colocar em prática o que se conhece é. Não se ter conhecimento de toda a estrutura, de toda a necessidade, isso não é pecado. O pecado é ter conhecimento e não fazer nada para mudar isso que está à minha volta e à sua volta. Sabe, irmãos, eu digo isso baseado na atitude cômoda, conveniente, desse chamado mestre da lei, doutor da lei, em algumas expressões, em algumas versões dizem, um homem que se esmerava em estudar, em ler e trazer ensinamentos dentro das leituras da Torá, dos 10 mandamentos e de todos os profetas. Era um homem que vivia a sua vida em estudar, em mergulhar sobre os ensinamentos. E é interessante como o relato de Lucas, ele deixa bem claro quais as verdadeiras intenções daquele homem. Não sei se os irmãos perceberam, mas pelo relato de Lucas, nos deixa claro, nos mostra claramente qual a intenção desse homem. Veja o texto, 25 a 28. O texto que lhe diz assim, certa ocasião, um perito, ou um mestre, ou um doutor da lei, levantou-se para quê? Para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Sabe, irmãos, eu encontro pelo menos 2 atitudes nesse homem. Uma atitude que poderia parecer, aparentemente, que poderia transparecer ou deixar transparecer algo correto, algo incoerente, alguém que deseja aprender e até impressiona o seu interesse. Mas esse interesse era uma falsa aparência. Porque ele começa indagando Jesus na multidão, Jesus junto com os seus discípulos e toda a multidão, ele coloca Jesus dentro de uma questão muito coerente, muito necessária para alguém que queria conhecer mais das Escrituras. Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Algo muito coerente dentro do desejo de conhecimento de alguém. Sabe, irmãos, quando a gente conhece ou toma conhecimento do desenrolar do relato bíblico, a gente percebe claramente que nas entrelinhas, esse homem não desejava conhecer o que se precisava fazer para herdar a vida eterna. E é interessante que essa mesma arguição é feita por aquele tal chamado o jovem rico. Mestre, o que devo fazer? Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Quem sabe isso tem sido a busca, o anseio de muita gente. Mas da maneira como esse homem procura, nunca ele vai encontrar. Afinal de contas, irmãos, quando eu olho para esse homem, eu percebo claramente que ele tem um conhecimento profundo, vasto das Escrituras, mas pouca ou nenhuma prática. Ele conhece com profundidade, assim como aquele chamado jovem rico conhecia os mandamentos. Veja como ele responde com toda a autoridade, com toda a pompa, diante da arguição de Jesus. Você conhece os mandamentos? Como é que você lê? E ele diz, olha, ame ao seu próximo, ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Ou seja, é alguém que se envaidecia de conhecer com muita desenvoltura, pela experiência da leitura, os principais mandamentos da parte de Deus. É interessante, irmãos, como o mundo está cheio de pessoas que têm conhecimento teórico de como fazer, mas como é distante, como é difícil transformar o conhecimento teórico num conhecimento prático. Sabe, irmãos, eu consigo identificar exatamente na vida desse homem alguém com uma atitude antipática. Atitudes essas que têm se repetido. Talvez você precise, conhecer um pouco da etimologia da palavra antipática ou antipatia.
Antipatia vem da palavra grega antipateia, que é formada por uma junção de duas palavras. Anti, que significa contra, e pateia, afeição. É alguém que é sempre contrário. É alguém que pode ter até a aparência de ser alguém coerente, que tem certa coerência nas suas posições, mas é alguém que é antipático. Aquela pessoa com as quais a gente não consegue conviver muito tempo. É aquela pessoa que tem uma aparência de ser um cristão, que está cheio de conhecimento da palavra de Deus, mas quando se transformar isso, quando se coloca essa pessoa para colocá-la em prática, pouco se vê ou pouco se acha na vida dessa pessoa. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. O tempo que estamos vivendo hoje, como brasileiros, e digo isso como brasileiro que sou, e como brasileiros que os irmãos têm, exceto a família do Nick, a família Isroca, que já se considera brasileira, porque não? 6, 7 anos aqui está no Brasil, por que não dizer que também são brasileiros? A gente precisa ter muito cuidado, irmãos, com esse evangelho que tem sido pregado aí fora. O evangelho do interesse. O evangelho que conhece os versículos bíblicos. O evangelho que tem um vasto conhecimento das escrituras, mas pouca prática. Pouca prática naquilo que é necessário para que haja coerência entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático. Veja como o versículo 25 ele é bem claro quanto ao propósito desse homem. Era uma pessoa chata, uma pessoa inconveniente, uma pessoa que não se conformava em deixar Jesus pregar. Era alguém que estava sendo colocando defeito em tudo. E eu digo isso com tristeza. Muitas vezes nós encontramos gente assim dentro das igrejas. Pessoas que não estão conformadas com nada, que não estão satisfeitas. Se o culto é um culto para se bater palma, aquela pessoa reclama e diz, olha, não pode bater palma dentro da igreja. Se o culto é um culto reverente, um culto engessado, em que as pessoas não se expressam, não, nós precisamos avivar essa igreja. Nós precisamos fluir o Espírito Santo aqui dentro. Se levanta para ler a palavra de Deus, reclamar, porque precisa ficar de pé. Se não se levanta, isso é uma desonra com a palavra de Deus. É alguém que está sempre incomodado, está sempre insatisfeito com aquilo que se faz. E não tem uma resposta, não tem uma solução. Está sempre reclamando. Veja a maneira como Lucas detalha o propósito desse homem quando arguiu Jesus. Versículo 25, a parte A, diz assim, certa ocasião, um perito da lei levantou-se para quê? Para pôr Jesus à prova e lhe perguntou. A sua intensidade é tão dissimulada que ele até conhece os mandamentos, mas justifica desconhecer o seu próximo. Ame o seu próximo, mas quem é o meu próximo? Ou seja, um homem tão culto, tão conhecedor das leis, desconhecia exatamente a prática, a necessidade de colocar em prática aquilo que se conhece. Exatamente essa pergunta que ele faz a Jesus. E quem é o meu próximo? Tão conhecedor das Escrituras, mas um analfabeto quanto ao tratamento. Um tão conhecedor, tão culto quanto ao conhecimento das Escrituras, mas alguém tão analfabeto quanto ao tratamento para com as pessoas. É interessante que quando Jesus pergunta a esse homem no final da parábola, esse homem se nega a dizer que foi o samaritano. Nos versículos 36 e 37, da conclusão da parábola, Jesus pergunta àquele homem, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores ou dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Se nega a dizer que foi o samaritano. É alguém que está sempre contra. É alguém que está sempre uma palavra contrária. Tudo aquilo que está se concordando. Quantas vezes encontro na Bíblia pessoas dissimuladas. Pessoas que têm até uma aparência de cristão. Pessoas que têm até a aparência de uma pessoa consagrada. Mas as suas atitudes contradizem com a sua oratória. Eu sei que a Bíblia tem uma dezena de dissimuladores. Homens que tiveram a sua vida marcada pelo engano, pela mentira, pela aparência. E eu relacionei pelo menos 4 deles aqui. O primeiro, Labão. Lembra de Labão? Sogro de Jacó. Labão,
exigiu que Jacó trabalhasse 7 anos para que pudesse ter como esposa Raquel, a mulher amada. E os irmãos lembram o que aconteceu na noite de núpcia, quando Jacó se encontrou na cama, quem estava ali? Lia, a filha mais velha. E Jacó vai até Labão e diz: o que é que você fez comigo? Nós não prometemos que você me daria Raquel, a sua filha, em casamento? A Bíblia diz que Lia tinha um defeito no olhar, talvez um estrabismo, não se sabe ao certo o que ela tinha. Qual o defeito, qual a dificuldade que ela tinha. Mas Jacó se surpreende ao ver a esperteza de Labão. E aí o que é que Jacó fez? Trabalhou mais 7 anos para conseguir casar com Raquel também. Dissimulação. Pessoas que até aparentam uma certa consagração, um certo conhecimento, mas quando começam a viver, colocam em choque tudo aquilo que declaram. Sabe um outro dissimulador? Vou dizer. Lembra do chamado jovem rico? Mateus 19. Ele conhecia os mandamentos desde a sua mocidade, mas não os praticava. Jesus disse: conhece os mandamentos quais? Não matarás, não adulterarás. Não. Isso aí eu conheço desde a minha. Não conhece, não. Você conhece teoricamente. Você é um dissimulado. Você tem vivido uma vida de aparência que impressiona as pessoas. Sabe um outro dissimulado que a gente encontra na palavra de Deus? Judas. Lembra da experiência em João capítulo 12? Daquela mulher com um frasco de alabastro. E Judas, aparentemente preocupado com aquele desperdício que poderia ser vendido e dado aos pobres. Afinal de contas, Judas era o tesoureiro. Mas era um dissimulado. Era alguém que estava interpretando um personagem. Afinal de contas, ele vendeu ou negou, traiu Jesus, por 30 moedas de prata. Dissimulados. Pessoas que têm até uma aparência de crente, de consagrado. Mas quando se transforma isso na vida prática, no testemunho, nos relacionamentos, se percebe quão distante é da teoria. A prática da teoria, que não há nenhuma concordância, coerência. E sabe o maior dissimulado de todos eles? O pai da mentira, Satanás. Esse é o pai da dissimulação. Esse aí é craque. Em Gênesis capítulo 3, quando ele seduziu Eva, enganando-a sobre as consequências de comer do fruto. Lá no capítulo 3 de Gênesis, ele começa a questionar Eva. Deus proibiu você de comer de tudo das árvores, dos frutos das árvores do jardim? Não, Deus só proibiu. Se você sabe por quê, eu vou lhe dar uma ajuda. E tem solução para tudo. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, para que não venhamos a copiar as práticas do Senhor, do mestre, do doutor, ainda que seja chamada de doutor, de mestre, mas que não tinha nada de doutor, de mestre em suas práticas. Era um dissimulado. Era alguém que tinha uma cortina de consagração, mas não conseguia transformar a sua consagração aparente em algo prático. Mas não ficam por aí as lições que eu posso extrair do texto. Encontro uma segunda lição, além desse aparentemente correto. Precisamos ter muito cuidado, porque a posição que se ocupa, e quando falo posição que se ocupa, não estou lidando apenas com o pastor, mas com o empresário, com o professor, com a dona de casa, com o comerciante. Aquilo que se faz, a nossa posição está diretamente relacionada com o nosso comportamento, com as expectativas e com as necessidades das pessoas. Quem é você? Eu sou um pastor. Quem é você? Eu sou um representante comercial. Já se tem a ideia de quem é aquela pessoa, o que é que ela faz, o que é que ela exerce na sua profissão. Mas Jesus começa a esmiuçar, ou quem sabe a colocar o dedo na ferida, naquela aparente posição de destaque, de poder dizer que é um sacerdote, de poder se declarar como um levita, e vou mais, de poder se declarar como um cristão. Aquilo que vai realmente contar, irmãos, diante de Deus, não são os nossos títulos, mas as nossas práticas. Os nossos títulos não impressionam a Deus. Não, pastor, diácono, presbítero, não. O que impressiona a Deus são as nossas atitudes, nosso comportamento. E Jesus começa a destrinchar
tentando satisfazer, quem sabe, o desejo daquele homem de conhecer quem era o seu próximo. Jesus conta a parábola. E disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancando-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Eu quero destacar nessa leitura que acabamos de fazer, essa expressão, descia de Jerusalém para Jericó. Eu entendo, irmãos, que nada na palavra de Deus foi colocado sem propósito, sem finalidade. Jesus está dizendo que esse homem descia lá do lugar da sinagoga, lá do lugar dos cultos, do templo, para as cidades onde os judeus moravam, para Jericó. E é impressionante que esse mesmo percurso faz o sacerdote e faz o levita. A atitude do sacerdote e do levita poderia até parecer teologicamente correta, mas estava em contraste com o que eles pregavam. Veja o que o texto diz, versículo 31 e verso 32. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, e assim também um levita. Eles estavam na mesma direção. Eles estavam vindo de Jerusalém para Jericó. Quem sabe eles haviam servido a Deus no templo a semana inteira e se sentiam ansiosos, cansados para voltar para casa. E quem sabe quando viu o homem caído no chão, disse, não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Quem sabe a comissão de ação social vai passar por aqui, falar com o irmão fulano de tal, vou mandar um WhatsApp para fulano de tal, dizendo que tem alguém carecendo, que a comissão vem aqui. Isso não é papel meu. E esses homens começam a delegar, a adiar comportamentos que estavam ao seu alcance. Eu penso até na justificativa que esses homens pudessem dar, que eles pudessem até estar baseada a sua justificativa na lei, para não recorrer ou não socorrer o necessitado. Porque realmente existe. Em Números capítulo 19, versos 11 a 13, o Senhor está dizendo exatamente com relação a tocar, caso aquele homem estivesse morto. Eu não sei se esse homem está morto. Vai que ele está morto. Eu vou ficar contaminado. Porque é exatamente isso que diz lá em Números capítulo 19, versos 11 a 13. Diz assim, o Senhor dizendo a Moisés, quem tocar num cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Deverá purificar-se com essa água no 3º dia e no 7º dia. Então estará puro. Mas se não se purificar no 3º e no 7º dia, não estará puro. Quem tocar num cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel. Ficará impuro, porque a água da purificação não foi derramada sobre ele, a sua impureza permanece sobre ele. Quem sabe esse homem tivesse todos os argumentos. Olha, não posso. Eu sou sacerdote, eu sou Levi. Eu não posso tocar nesse homem. Quem sabe esse homem estivesse morto? E a gente começa a encontrar argumentos, irmãos, para justificar muitas vezes as nossas omissões. Olha, eu estou muito ocupado. Olha, eu tenho que fazer. Olha, e a gente começa a argumentar, a encontrar desculpas. O sacerdote, o levita, pareciam ser pessoas tão simpáticas. Lembra do antipática, simpática? Simpática significa mesma afeição. Pessoas agradáveis. Pessoas que ocupavam cargos. Pessoas que eram reverenciadas. Mas o que eles pregavam, eles não viviam. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, com as nossas crenças. Aquilo que declaramos, aquilo que pregamos, precisa caminhar lado a lado com as nossas atitudes. Eu não posso dizer ao meu filho, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu não posso dizer a um filho meu, olha, diga que eu não estou, quando o telefone tocar. Olha, isso não é certo. Não sei se já disse aos irmãos, mas certa vez eu trabalhava na Igreja Batista do Farol. Durante 9 anos, eu fui administrador da Igreja Batista do Farol. E nisso recebi um irmão da igreja, membro da igreja. E ele era representante. Não era o irmão Arivaldo, não, viu? Não era o irmão Arivaldo. Longe de pensar isso do irmão Arivaldo. E ele chegou lá. E ele começou a conversar no telefone, no celular. E eu, fazendo o meu trabalho, atendendo a necessidade da igreja, e ouvi perfeitamente quando ele disse que uma mercadoria dele havia sido retida lá no posto fiscal. E ele disse, olha, deixa eu falar com fulano aí,
que o fulano é meu amigo e eu sei exatamente como liberar. E aí vi quando a pessoa passou para essa pessoa lá, para esse amigo dele, e eu vi quando ele disse assim, olha, dá 1 litro de uísque a esse cara aí, para que ele vai liberar a mercadoria. Aí olhou para mim. Aí disse, olha, eu não dou porque eu sou crente, mas você pode dar 1 litro de uísque. Ou seja, irmãos, com quanto cuidado que a gente precisa ter para que as nossas atitudes não frustrem, não maculem com os nossos discursos, com as nossas oratórias. Esse sacerdote, esse levita, quem sabe eles tinham pregado a respeito do amor ao próximo. Tinham acabado de pregar na sinagoga. Mas a primeira oportunidade que eles tiveram de colocar em prática, eles não exerceram. Eles não praticaram. João diz com muita coerência a respeito dessa falta de concordância entre teoria e prática. Declara, mas não vive. Prega, mas não experimenta. Anuncia, mas não é exemplo. Na primeira carta de João, no capítulo 3, verso 18, João fala para nós algo que é coerente, que precisa haver coerência entre as nossas práticas e as nossas atitudes com as nossas oratórias, com os nossos discursos. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Porque o que impressiona a Deus não é o modo como cultuamos dentro do templo, mas é a maneira como celebramos fora do templo, quando saímos do templo, quando deixamos de estar no templo. A maneira como cultuamos a Deus fora do espaço do templo. É isso que conta. E esses homens, o sacerdote e o levita, quem sabe tinham uma oratória muito bonita, conseguiu convencer as pessoas do amor ao próximo, mas na hora de colocar em prática, eles não eram tão práticos, não eram tão felizes com aquilo que eles faziam. Encontro uma palavra do profeta Ezequiel, e que fala muito ao meu coração, fala muito no sentido de alerta, despertamento do nosso compromisso como pastores, como servos, como líderes de uma comunidade de fé. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 34, a partir do versículo 4, a partir do versículo 1, ele fala exatamente dessa inconsistência entre aquilo que se prega e aquilo que se vive. Veja o que é que o profeta Ezequiel diz. Assim diz o soberano, o Senhor. Veja, ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Pastor é para cuidar de ovelha, mas os pastores de Israel cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? E ele começa a destrinchar qual o interesse dos pastores. Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. É a nova versão internacional, que serve como alerta para mim, pastor, mas quem sabe para você, pastor da sua casa, dos seus filhos, dos seus pais, aquilo que você tem pregado, aquilo que você tem ensinado com teoria, precisa haver coerência com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu pratico. Mas encontro uma terceira e última lição dessa parábola tão rica contada por Jesus, que muitas vezes a gente se prende porque já conhece, porque já ouvi, porque já preguei, porque já ouvi vários sermões e a gente se limita a não querer ouvir ou, quem sabe, fechar o nosso entendimento para que lições novas não possam ser absorvidas pela nossa mente. A condição do samaritano não lhe incentivava a fazer nada. Era o excluído, o marginalizado. Era alguém que não era aceito na sociedade de Israel. Mas ele não foi movido por essa motivação. O samaritano não se deixou levar. Não, eu fazer alguma coisa? Não. Agora que eles vão ter que... Não. Ele abriu mão de muita coisa em prol do próximo, em prol do necessitado, em prol daquele que estava no chão. O texto que lemos do versículo 33 a 35 conta com detalhes aquilo que foi a atitude, aquela que foi a atitude do samaritano. Veja que Jesus coloca em contraste com a atitude do sacerdote e com a atitude do levita. E Jesus diz assim, mas um samaritano
estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, lembra essa expressão, quando viu, passou de largo? Não, teve piedade dele. Aproximou-se-lhe, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. A atitude do samaritano foi uma atitude intencionalmente correta. Ele não precisou ser visto, notado. Olha, bate uma selfie aí. Olha, posta aí no Instagram que eu fiz isso, para, quem sabe, as pessoas possam compartilhar. Para que as pessoas, quem sabe, possam tomar isso como lição. Não, não. Ele passou despercebido diante da multidão. Ele foi alguém que fez naturalmente, sem medir sacrifício. Isso em contraste com todo o tratamento que ele recebia dos judeus. Ele agiu conforme a seu desejo, a sua vontade. Diferente do sacerdote e do levita, ele não tinha motivações para fazer aquilo. Não, pelo contrário. Se era alguém que podia passar de largo, era o samaritano. Porque é assim que tratava o samaritano. Diferente do sacerdote e do levita, talvez ele nem soubesse como fazê-lo. Ou até começou ao meu coração, havia ao meu coração, se seria aceito a sua ajuda. Não, samaritano, não, eu estou aqui doente, estou aqui ferido, estou aqui machucado, precisando de ajuda, mas não de um samaritano. Aquele homem não questionou se em algum momento seria rejeitado. É interessante como a gente consegue detalhar, perceber com detalhe, aquilo que Jesus relata a respeito da atitude desse samaritano. Veja quanta coisa o samaritano investiu na vida daquele necessitado, desconhecido. Um homem que estava à beira da morte, precisando da ajuda de alguém. Primeiro, o samaritano investiu o seu tempo. E quantas vezes eu tenho dito a Deus: olha, Senhor, não tenho tempo. Não. Tempo? Não tenho. Quantas vezes tem sido essa a minha desculpa? Não tenho tempo, não. Porque o texto diz: estando de viagem. Eu tenho um compromisso. Eu tenho uma necessidade de chegar. Eu não posso parar. Eu tenho todos os motivos do mundo para continuar a minha viagem. Eu não vou parar. Mas a Bíblia diz que ele estava de viagem. E mesmo assim, agiu com empatia. Empatia é entrar dentro, sentir as dores, a alegria. É dentro. Empatia é afeição. É algo dentro do outro. É pensar como o outro está pensando. Sofrer como o outro está pensando. Diferente da simpatia, que é um sentimento estável ou teórico. É sentir algo de maneira aparente. Empatia está dentro do outro. E sentir as dores do outro. Ele agiu com empatia. Veja como o relato de Jesus é bem minucioso. Chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Sentiu as dores daquele homem. Se viu no lugar daquele homem, se fosse eu. Se fosse eu que estivesse aqui. Não queria ser tratado assim. Mas encontra uma outra atitude. Um outro investimento do samaritano. A sua atitude. Veja que a palavra aproximou-se tem a ver com próximo. A sua origem é a mesma. Aproximar-se. Próximo. Tornar próximo. Não se distanciou. Não se permaneceu inerte. Não permaneceu insensível à necessidade do outro. E Jesus diz assim: aproximou-se. Enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Mais do que isso. Ele investiu o seu bem material. Sim. Colocou-o sobre o seu próprio animal. E além de investir o seu tempo, sua empatia, sua atitude, seus bens, ele investiu os seus recursos. O relato bíblico diz: ele deu os 2 denários ao hospedeiro. Se precisa mais, quando for amanhã que eu voltar, eu te pago mais. Sabe, irmãos, é tão bom a gente perceber exatamente nesse homem excluído, marginalizado da sociedade, a quem não se valorizava. Esse homem agiu com empatia. Sua atitude frustrou a intenção do mestre da lei e condenou a atitude do sacerdote do levita. É tão bom entender que nós somos convidados, você e eu, nós fomos convidados por Jesus a caminhar
em direção contrária a tudo isso que o mundo chama de viver a vida. Viver a vida. Destaquei algumas verdades do Evangelho que necessitam que a gente abra mão daquilo que me é mais caro. Daquela atitude que o mundo não vai entender. Paulo fala com muita propriedade isso na primeira carta. O homem natural não entende as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito só se discernem de maneira espiritual. E eu lhe convido, irmão, minha irmã, a caminhar nessa direção contrária de tudo aquilo que tem sido a expectativa da humanidade, as práticas da humanidade. Destaquei pelo menos 4. Perdão, 4 não, 5. Primeira verdade do Evangelho que caminha em direção contrária com a humanidade. Ganhar é perder, perder é ganhar. Falamos isso na última quarta-feira. Jesus fala com muita propriedade em Marcos. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Segunda verdade do Evangelho que entra em contraste, em choque com os valores humanos. Pequenos gestos são sempre notados por Deus. Pequenos gestos, pequenas atitudes. Você fez? Fiz. Deus vai se agradar. Não tocou trombeta. É interessante que esse vai ser um dos pré-requisitos quando Jesus vier para buscar a sua igreja. Quando ele diz lá no capítulo 25 de Mateus que vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. E aí ele vai começar a mostrar qual o critério de separação. E ele diz, olha, porque eu tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Estava preso, estava nu. E um discípulo pergunta, mas Senhor, quando foi que nós tivemos com fome, com sede, nu, preso? E a Bíblia diz assim, lá em Mateus 25, o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram, alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Pequenos gestos, que muitas vezes o mundo não valoriza. Não identifica como sendo algo relevante. Pequenas gotas, pequenas atitudes que agradam o coração de Deus. A terceira incongruência entre evangelho e práticas e ensinamentos da humanidade, da sociedade, é que existe uma grande diferença entre religião e espiritualidade. Você pode ser muito religioso, coerente, chegar cedo nos cultos, praticar as visitas, participar da celebração, mas não ter nenhuma relação com Deus. Ser alguém vazio. Eu posso ser assim. Todos nós podemos estar assim. Praticar uma religião que me limita, que restringe de liberdade, mas não tem nada de espiritual diante de Deus. E aí Tiago diz lá no capítulo 1, versos 26 e 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita, como pura e imaculada é esta. Veja a religião. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Essa é a religião certa. Pastor, qual é a religião certa? Essa aqui, ó. Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. A quarta verdade que eu encontro no Evangelho que anda em contraste com as práticas do mundo. Aquele que vive no Evangelho não se impressiona, não se deixa impressionar com a aparência. E Jesus batia muito forte contra os escribas e fariseus. Porque pregavam um evangelho aparente. Aquilo que dava ibope, aquilo que dava likes, aquilo que dava compartilhamentos, aquilo que agregava seguidores. E lá, dos chamados ais, e Jesus assim, ai de vocês. Ele começa a dizer, escribas, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Muito bonito por fora. Mas com todo o interior corrompido. E a quinta e última verdade desse evangelho. É um evangelho que nos convida a agir sempre com empatia. Lá em João capítulo 13, Jesus nos ensina a agir com empatia. Porque ele desceu do trono. Ele se fez homem. E mais do que isso, ele se humilhou. João 13 mostra Jesus lavando os pés dos discípulos. E os irmãos sabem da rejeição de Pedro, da negação de Pedro. E Jesus precisou ser enfático com Pedro. E depois daquela prática de ensinamento,
Em João capítulo 13, ele diz assim: pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês devem também lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. É exatamente isso. Nós temos um modelo, nós temos um padrão, nós temos um referencial. O cantor Cazuza, ele gritava em alto bom som: ideologia, eu quero uma para viver. E outra música diz assim: os meus heróis morreram de overdose. Nós temos um herói, nós temos um referencial, nós temos um modelo que não muda, que é padrão para nós. E ele diz: assim como eu fiz, façam também. E aquela parábola que serve como despertamento para aquele homem, para nós, termina com uma frase muito concreta, que se resume toda aquela parábola de Jesus. A última frase é assim: e Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. É isso que o Evangelho requer de cada um de nós, irmãos. Prática. Prática coerente. Aquilo que eu prego precisa ser a minha prática. E agir com empatia é aquilo que o Evangelho nos convida a ser. Eu compartilhei com o Nick um vídeo, e ele vai compartilhar esse vídeo agora para os irmãos, que para mim falou muito ao meu coração, e espero que de alguma maneira possa falar ao coração dos irmãos. Assistam esse vídeo, e depois nós vamos fazer tirar as nossas conclusões. Por favor, Nick. Have a seat. I'll bring them right out. Você poderia começar do começo, por gentileza? Where you going, Redundância. man? Oh, so sorry. Do you know how expensive this suit is? Much more than you can afford. You're probably right. I'm really sorry, sir. Some people. Anyway, let me get 3 slices of cheese. We have a 5 for $5 deal if you want to add 2 more. Yeah, sure, why not? Great. Have a seat. I'll bring them right out. What the heck? Okay, 5 slices of cheese. Great pizza, right? This is unbelievable. Really? You're gonna take the last slice of pizza? Oh, sounds like you're hungry. There you go. That is disgusting. What is wrong with you? You know what? You should be ashamed of yourself. You should go out and get a job instead of eating other people's food. Here's your pizza, sir. No, you already dropped mine off. Oh, that was his pizza. He ordered the same thing. Oh my God. That was your pizza. Yes, it was. I'm so sorry. That whole time, I thought you were eating my pizza. And then you split that last slice in half. But why? Well, I may not have much, but I'm always happy to share. I shouldn't have been so quick to assume. Please, have some of mine. I'm more than happy to share. Não seja tão rápido para julgar.
Passou o tempo todo comendo a pizza do rapaz e fazendo críticas, e depois que percebeu que a pizza, na verdade, era do outro e não dele. Quantas vezes, irmãos, nós temos sido criteriosos no julgamento? Precisamos ter muito cuidado a olhar e a entender que aquele que Deus tem colocado ao nosso lado é o nosso próximo. E é esse que eu preciso evangelizar. Não com a minha boca, com meus lábios, mas com a minha vida, com o meu exemplo.